A nossa apresentação ela vai ser feita indo sem perguntas, tá? Se você puder guardar sua pergunta para o final, lembre-se disso, porque a gente tem uma experiência aí de que às vezes as perguntas ou os temas são polêmicos e a coisa atrasa a apresentação, e a gente gostaria muito que todo mundo conseguisse ver e depois discutir. Depois a gente vai ficar aqui o tempo necessário para responder as perguntas, para a gente conseguir aí ter um debate dinâmico e para vocês conhecerem e tirarem todas as dúvidas do novo. Vou passar para o Bertelli. Bertelli vai começar a apresentação e eu vou estar aqui também, se alguma dúvida surgir, ajudá-lo nessa apresentação. Bom, pessoal, boa noite. A voz do Biscola já é muito boa. O tamanho do cara, tira um monte de foto ao lado dele, sempre fica assim. Ele do lado, Alexis do outro, que é o nosso deputado. Eu fico lá no meio, parece um Landico mesmo. Sejam bem-vindos ao Novo. É um prazer para a gente tê-los aqui. Como o Biscola já cumprimentou, o Biscola, como eu sou novato, vocês veem que eu sou um cara super jovem, eu sou novato no Novo. Toda vez que uma pessoa faz a apresentação, alguém que já fez várias, tal, a minha primeira, está acompanhando para me auxiliar na hora que eu tiver algum problema, se precisar de alguma coisa. Mas ele é advogado também, vai me ajudar em várias questões aqui. Então, eu gostaria também de dizer para vocês que ele já explicou que nós vamos fazer uma coisa mais tranquila, que nós gostamos de bater um papo depois, não só nas perguntas, após as perguntas. Vai ter tem bastante gente do Novo aqui, que vai ajudar vocês a entender mais detalhes, tá? Então, em vez de eu ir direto para a apresentação, eu vou falar um pouquinho de mim, vou me apresentar. Eu sou o Bertelli, sou casado, tenho 2 filhos. Hoje eu sou mentor de startups e também sou consultor de empresarial. Presto consultoria para diferentes empresas e fui executivo de grandes montadoras da área de automotiva. Trabalhei na General Motors, na Bosch, trabalhei na Faurecia, Mann-Hummel, trabalhei em várias empresas, toda na área do setor automotivo. E aí eu, vamos dizer, aprendi muita coisa, foi bastante interessante a minha carreira, fiz uma carreira bastante longa, acho que foram 35, 37 anos só de indústria automobilística, e agora nos últimos tempos eu estou aí com startups, essas coisas que eu gosto muito com a moçada, né? Diminuí um pouco por causa do meu tempo em relação à consultoria ter se tornado intenso. Eu queria já começar a chegar no novo. Eu não quero ficar falando, repetindo muita coisa que vocês já, vamos dizer, sabem, sentiram com certeza, mas é só para fazer um aquecimento aqui. Eu acabei vindo para o Novo pela minha indignação. Eu estava assim, extremamente indignado, revoltado mesmo, e eu não me conformava comigo mesmo. Eu achava assim, puxa vida, por que eu não vi isso antes? Como que eu fui tão cego, né? Eu não vou ficar escondendo nada de ninguém. Eu votei, a grande maioria, desde 80 e pouco, quando nós tivemos a redemocratização, praticamente tudo em PSDB, acreditando em alguma coisa que poderiam fazer diferente. E hoje eu descobri, um tempo atrás, descobrimos que a social-democracia com o lado progressista era muito forte e eu me senti muito enganado. E eu não me conformava, primeiro comigo mesmo, e depois com a própria situação do país que nós chegamos. E cada vez mais a gente acaba vendo a situação que tem ido, uma situação extremamente complicada, e a gente, como é muito focado em Brasília, porque é mais fácil a gente ter grandes interesses, né? O que está acontecendo no STF hoje, que tem que ser assim, mas eu falei, bom, e agora? Eu acho que a gente tem que, depois que passou a eleição ano passado, eu acabei entrando mais no novo, me filiei ao Novo. Falei, e agora? Vamos olhar para a cidade, vamos olhar para o estado, vamos olhar para algumas outras questões que realmente a gente está muito mais próximo da gente, né? Então, basicamente é isso, assim que eu cheguei no Novo, e eu não queria ficar prolongando muito, mas fica assim, você provavelmente não aguenta mais a corrupção. Então isso é só para dar aquela aquecida, não vou ficar dando aula do que a gente já está cansado de ouvir por aí, tá? Você meio rápido, os privilégios, a incoerência dos políticos do Brasil também é outra coisa
que é só para a gente dar uma acordada aqui na nossa mente para falar, olha, isso realmente é algo, eu dou risada porque é para não chorar. E aí, na sequência, os altos impostos que pagamos, e aí eu queria parar um segundinho só, porque se nós olharmos aqui, ó, o Brasil 33,6% de carga tributária em relação ao PIB. Países bem desenvolvidos, ou países desenvolvidos, pouco mais só, outros da América Latina, menos. Aí, somado com aqueles dois anteriores, e aí você fala, ué, mas se nós estamos pagando isso aqui de carga, temos isso de carga tributária, então não estamos tão mal. O problema, pessoal, é que todos nós temos um outro imposto que nós pagamos. E as pessoas que não têm condições nenhuma, pagam isso, ou até mais do que alguns, e não tem nada. Como nós, graças a Deus, eu sei que as pessoas que estão aqui têm condições vamos dizer, tá podendo bancar uma outra coisa, sua saúde privada, questão de segurança, tudo mais, nós estamos pagando imposto pela segunda vez. Então o que falta para a gente, nós temos uns péssimos serviços públicos que recebemos em troca de tudo isso que a gente fala de imposto. Então eu não vou calcular, porque não é o caso, mas será que a gente deveria pagar 10% de imposto, de tributo, para ter o que a gente tem? Essa seria uma pergunta. Agora, o que nós temos que fazer? Ao contrário, nós temos que realmente mudar isso daqui, ó. Nós temos que trabalhar para que esses serviços sejam realmente feitos. E aí, foi para esse tipo de realidade que o Novo foi fundado. Quer dizer, o Novo nasceu disso. O Novo nasceu lá atrás. Depois eu vou contar um pouquinho melhor, tem uns slides aqui que eu vou passar, que ele só fala, eu não vou ficar contando muita história de cada um, só vou passando um a um, mas o Novo, lá atrás, eu vou falar um pouquinho antes de 2011, entre 2008 e 2009, algumas pessoas inconformadas já, precisam mudar o Brasil, não dá, principalmente o pessoal do Rio, que o Rio de Janeiro estava até muito pior, e no fim eles tentaram montar uma ONG, perceberam que não tinha jeito, tinha que fazer alguma coisa com a política. E o pessoal foi conversar com políticos e perceberam que não tinha condições, o tipo de político que a gente tem. E em 2011 esse pequeno grupo percebeu que a mudança que a gente quer é não virar dos políticos, certo? Que tinham na época e que tem hoje. Virar de uma outra forma. Em que forma? Vamos ter que montar um partido. Agora, por que isso tudo? Perceberam que precisávamos trazer gente nova, qualificada e íntegra para a política. E como diz o meu amigo aqui de escola, o impossível é possível. Muita gente, vocês transportarem, imagine vocês, para um pouquinho, vai lá para o ano 2010, você fala, vou montar um partido político. Para essa função, você fala, esses caras estão loucos, esse pessoal não está bem da cabeça, tem algum problema. Eu não acredito, quem que vai acreditar nisso? Essa história, isso daí é discurso, isso é balela, é não sei o quê. Se você ver o que eu vou mostrar um pouquinho do que aconteceu naquela época e aonde nós estamos hoje, você vai ver que houve uma evolução muito boa e a nossa, vamos dizer, meta é buscar muito mais e de forma consistente. Então, se você for ver, construir uma instituição e não um partido político como se fez sempre, tá? Com princípios, valores e visão de longo prazo. Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas visão de longo prazo já estava desde a época que nasceu o Novo, ou antes de nascer, né? Para nascer o Novo, a maioria dos partidos, o que é montar um partido, se junta com quem já tem políticos e monta e faz um caminho que dá bypass, até que chega em um ano, monta um partido político. O Novo levou muito tempo, ele não deu bypass, ele estava preocupado com o longo prazo, eu vou fazer certo, eu vou fazer o certo, não vou ficar fazendo coisas, dando volta, fazendo coisas erradas. Aí, através dessa instituição, o pessoal que estava trabalhando nisso falou, nós temos que mudar esse modelo de Estado. Essa ousadia ainda é muito grande, esse desafio é enorme. Falar isso hoje ainda, imagine há 9 anos atrás. Vou falar isso hoje já é uma grande ousadia da nossa parte. Mas eu gostaria que vocês refletissem em tudo isso que nós estamos falando aqui, que é possível.
Parece impossível, mas não é. É possível, tá? Então, assim, ajudar quem mais precisa e deixar um país melhor para as próximas gerações. Pô, isso aí é discurso político. Ajudar quem mais... Mas é isso mesmo. Quando nós falamos daqueles impostos que nós não temos como brasileiro nada, imagine as pessoas que não tiveram oportunidade, vivem nas periferias. Algumas delas, nós não somos a favor de ocupação de área, nada disso, nós somos a favor das coisas da lei. Mas muita gente ocupou área aí há 20, 30 anos atrás e está lá sem oportunidade ainda, tentando fazer alguma coisa para sobreviver. Ninguém vai lá com assistencialismo, com doações. Nossa ideia é trabalhar para melhorar o Brasil, e para isso nós temos que trabalhar de uma outra forma como política, outra forma como gestão pública. Então, o Novo foi fundado por cidadãos comuns, com certeza vocês já ouviram falar disso, que nunca haviam se envolvido com política e resolveram sair da indignação para a ação. Aí, eu quero falar um pouquinho dos valores primeiro, para chegar na conclusão lá do Novo, quando se formou e tal. Essa parte é muito importante, tá? Os nossos valores. Nós somos uma instituição com princípios e valores inegociáveis. Não é exagero, porque se você começa a abrir uma fresta numa porta nesse mundo político, nós somos seres humanos. Muitas pessoas se perdem com o tempo. A gente sempre está... Nós, como o pessoal diz, nós estamos acertando, mas ninguém disse que nós não erramos. É claro que erramos, mas estamos acertando muito mais do que errando. Então ninguém disse que nós somos perfeitos, que nós somos aquele partido, mas nós estamos, a nossa busca é por uma instituição desse formato. Então, começando aqui, o primeiro valor é de liberdade com responsabilidade. Parece meio óbvio a gente estar falando isso, mas aqui eu volto a uma reflexão. A gente tem muito a mão do Estado sobre as pessoas. Gerações como a minha e outras que vieram depois, nós nos acostumamos com o tempo em simplesmente o Estado parece que está nos protegendo. E então essa proteção, esse tipo de ação, se a gente parar para pensar, nós deveríamos ser muito mais livres, mas sim com a responsabilidade do dever que você vai ter que cumprir se você fizer bobagem. A gente pode dar vários exemplos, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Um exemplo bobo seria, se você resolver beber muito ou comer muito, ou beber 10 litros de refrigerante por dia, você poderá ficar de um jeito X, que você que vai estar assumindo aquilo, que você que decidiu. Então você tem a liberdade de fazê-lo, mas você tem que ter o dever de saber que aquilo ali, se você está mal, aconteceu alguma coisa, isso vale para qualquer coisa, é sua responsabilidade. Isso vale para... Eu me lembro, se foi um deputado, quem foi que quis proibir carne na segunda-feira? Deputado estadual. Um deputado estadual quis proibir carne na segunda-feira, porque isso traria problemas para a saúde. Então isso é um exemplozinho só de mão do Estado sobre a situação do indivíduo. E o Novo preza pela visão da liberdade do indivíduo. Então esse ponto é fundamental, que é da liberdade com responsabilidade. Você é o salvador que a pátria precisa, esse é um outro valor. Quando a gente fala você, não é você, somos nós. O que quer dizer com isso? Eu vou repetir algumas vezes isso para fixar bem na nossa cabeça. É que não adianta a gente dizer que nós vamos eleger um cara, nós temos muito dessa mania. A gente põe lá, ó, esse é o cara. Eu vou embora, ele é o salvador da pátria. Não existe isso, pessoal. Não existe isso. Um homem sozinho não faz nada. Precisa de apoio, a população, o indivíduo tem que, vamos dizer, no pior caso, pelo menos votar no sentido que leve as pessoas do bem para fazer alguma coisa boa para a população. Isso já faz parte desse salvador. Você está agindo sobre alguma coisa. E não simplesmente votei e abandono. Cobrar, ir atrás. Então esse é um ponto importante. O terceiro aqui, o Estado deve priorizar o essencial. O Novo é contra ter o Estado na situação atual. O Novo prioriza 3 pontos: saúde, educação e segurança. O Novo acha que o Estado tem que fazer parte dessas 3 posições, porque é importante. Muita gente me pergunta, vocês são liberais,
nós não somos anarquista capitalista. O que é o anarquista? A palavra é meio pesada, mas é aquele que não quer Estado em nada, zero. Isso não existe. Então o seu vizinho vai julgar a morte do outro vizinho, não vai ter nem julgamento, então não é isso. O Estado tem que estar presente, mas tem que ser na parte essencial. O Estado não deve fazer como faz hoje. Ele está gerenciando empresas, correios, um monte de empresas e que não é eficiente, nós pagamos mais, certo? E ele está focado no lugar errado, não está focado no que deveria ser o core business, deveria ser realmente o que é a função do Estado. O quarto, a liberdade para trabalhar e empreender. Hoje nós já estamos ouvindo falar muito disso. Quem está falando muito disso é o Guedes, por exemplo. O governo lá, através do Paulo Guedes, que é um liberal, está trabalhando muito nisso, mas é como o Novo pensa. O Novo pensa em liberdade para trabalhar e empreender, porque nós temos grandes dificuldades. Quem hoje tem qualquer tipo de empreendimento, vai empreender um pequeno, um micro, médio ou grande, tem grandes dificuldades, burocracia monstruosa, tem um monte de situações extremamente difíceis. Então, o Novo preza por isso como um valor. Por trás disso tem várias questões, tá? A gente é contra um monte de situações, não é que é contra, vamos dizer, nós estamos tentando, já no Congresso, os nossos deputados, cada vez mais votando pela liberdade econômica, um monte de coisas lá, para fazer já essa mudança. Tudo isso que nós estamos falando aqui é de longo prazo, ninguém está achando que nós vamos fazer isso em 2 anos. Visão de longo prazo, acabei de falar, está ali, quinto. Essa visão de longo prazo, a própria montagem do Novo, até vou citar um pouquinho, podia falar lá na frente, vou citar um pouquinho da última eleição, aqui em Campinas, 2016. 2016, montou-se um grupo, era muito pequeno aqui do Novo em Campinas, e tinha muita gente que não se conformava que o Novo não ia ter candidato a prefeito, não ia ter vereadores, porque o Novo viu que não tinha estrutura e consistência. E as pessoas se revoltam com isso. Falam, como você vai deixar uma eleição passar dessa forma? Como você... Não é possível. Porque a nossa mentalidade do brasileiro político, a velha política eu preciso de gente angariar alguns políticos que vão angariar voto, vão conseguir voto. Por quê? Preocupado com o quê, pessoal? Eleição. Não está preocupado com o que o cara vai fazer depois que ele sentar na cadeira e começar a ter que trabalhar. Aí o que é longo prazo aqui, parece frescura, mas o Novo gosta de trabalhar assim. Para nós é importante a consistência. Então, muita gente se revoltou, alguns saíram do Novo, os que ficaram entenderam e hoje tem muito mais consistência. Hoje nós temos condições de, vamos ter candidato a prefeito, vereadores e tudo mais. Porque foi estruturado para fazer isso. Então isso que é o longo prazo, não está preocupado com a próxima eleição. Está preocupado com como o país vai andar, como vai funcionar isso. Por fim, todos são iguais perante a lei. É um discurso lindo, óbvio, mas sabemos que não é verdade. Isso não acontece hoje. Existe uma grande parte dos políticos, eles têm, vamos dizer, privilégios em relação ao cidadão comum, e nós somos a favor que todos devem ter o mesmo, vamos dizer, sermos todos iguais perante a lei, não uma situação diferenciada como acontece hoje. Bom, acho que eu vou ter que até dar uma aceleradinha aqui, não está dentro do meu time. Só o Novo é novo. É o único partido que não usa dinheiro público. Todos os partidos do Brasil usam dinheiro público. Existe dinheiro público para a eleição, certo? E dinheiro público para partidário, fundo partidário e fundo eleitoral. Vocês sabem que vocês não imaginam a guerra que é isso aqui. A gente tem muito contato aqui, a turma toda do Novo, com o Alexis, que é o nosso deputado federal aqui de Campinas, com a Adriana Ventura, que está sempre aqui, que ela é deputada federal do estado de São Paulo, e também com o Poit, e eles contam muito pra gente como que funciona em Brasília. Eu acho que não vou entrar aqui agora, vou falar um pouquinho lá na frente, é melhor, mas na parte do dinheiro público, tem deputado lá que nunca foi em nenhuma comissão, não foi nada. A hora que começaram a brigar para dividir
o pão em relação àquela briga de 1,7 bilhões para fundo partidário, não, 3,7 não sei o quê, não, nós vamos fazer um... Ah, pessoal, aparece o cara fica macho, ele fala como se fosse um lutador, um cara bravo, brilhante, mas na hora de discutir as coisas de nosso interesse, da população, esqueça, o cara nunca vai lá. Então, isso está enraizado em muitos. E também eu quero aproveitar, antes que eu me esqueça, isso é importante dizer, fora do Novo existe, com certeza, políticos de boa índole, com conhecimento e muito bons. Então não estou dizendo aqui que só o Novo tem, desculpe-me, políticos, só Novo, nós somos, não somos tal. Estou falando do Novo hoje, mas existe, por exemplo, todos os partidos eles usam dinheiro público, mas existe político em alguns partidos que eles renegaram esse dinheiro público. Tá? Então isso é interessante. Bom, é mantido pelos filiados e doadores. O Novo então não tem dinheiro público, quem mantém o partido são os filiados e as pessoas que doam. Simplesmente isso. A gestão partidária não é feita por candidatos ou eleitores. Quando for montado o comitê municipal aqui, que é o comitê estadual e o nacional. Esse comitê municipal, ele é o executivo do partido em Campinas. Quem pertencer ao comitê não pode ser candidato, e vice-versa. E quem for candidato, então, não pode fazer a gestão. E isso vale até para pessoas de segundo grau de parentesco. Então veja só, por quê? Para não misturar, não fazer uma lambança dos compliance, das coisas da vida aí que acaba afetando as influências. Todos os filiados são ficha limpa. Então você vai lá, vou me filiar. Passa uns 4, 5 dias, tá, estou aprovado. É porque é um procedimento para checar se você é ficha limpa conforme a lei. Ninguém vai ficar vasculhando a tua vida, mas conforme a lei, se você é ficha limpa. Então todos são ficha limpa. Os candidatos passam por processo seletivo. Aí tem gente que põe a mão na cabeça, nesse partido, pô, esses caras estão loucos. Pessoal, vocês não sabem como isso causa um efeito. Do que a gente está falando, nós não estamos falando do futuro. Eu estou falando aqui de fato, de passado, do que aconteceu. Os deputados que estão em Brasília, de novo, por exemplo, ou os estaduais, o nível de capacidade, qualificação, a forma como eles trabalham, mostra, só para resumir a história, mostra que nós estamos no caminho certo com isso daqui. Era como se fosse uma empresa, que você faz uma seleção de pessoas, certo? Monta um time e ele tem que cumprir uma tarefa, vai buscar um tipo de interesse. Na verdade, quem que é o cliente aqui? É o cidadão. Somos nós, o cidadão comum que é o cliente. Então, vai buscar o interesse do cliente. Então, essa mentalidade, ela é diferente. Portanto, essa seleção, ela é realmente importante. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, senão vai ficar alongado demais, mas seleção para deputados, que foi o ano passado, é um tipo de seleção. Seleção para esse ano, nós vamos ter esse ano que vem, para postulante a prefeito, para postulantes a vereadores aqui em Campinas, são diferentes a forma de selecionar, tá certo? Mas existe todo um procedimento. Ah, mas como que é isso? Vai lá no novo.org.br, tem lá, filie-se, candidate-se. Então lá você descobre os editais. Só que para prefeito aqui em Campinas já fechou esse edital, tá? É um edital, acho que para todo o Brasil. Dia 31 de outubro foi o último dia das pessoas se inscreverem, mas isso se abriu em maio desse ano. Aí tem, lá está tudo explicado no edital, então não vou ficar falando aqui, mas tem etapa 1, estou falando para o prefeito, etapa 2, depois tem etapa 3, tem várias etapas que levam, dependendo do caso, 2 meses para andar. É a mesma coisa para vereadores, só que vereadores não está aberto, mas está lá o edital já. Como vai ser feito, como que você se inscreve, tem uma prova, depois você vai fazer um filminho de 2 minutos, aí você vai fazer uma entrevista, tem um monte de coisas que estão escritas nos editais. Então, quem tiver interessado, não está aberto, mas vai se abrir. Nós precisamos de candidatos e candidatas, principalmente candidatas. Depois eu falo por quê, certo, Sandra? Não fazemos coligação em troca de tempo de TV. Os grandes partidos aí ficavam procurando o tempo inteiro se juntar para coligar-se com tempo de TV e outras coisas. O Novo,
ele é um partido que aí fala, nossa, o pessoal fala, mas Bertelli, o Novo tem muita frescura, não quer coligar com ninguém, isso não é política, não é isso. Você vai no estatuto do Novo, o Novo reza lá, coligação é permitido, ninguém está dizendo que não pode coligar. Só que lá diz também no estatuto que coligar-se com partidos que têm os mesmos princípios ou princípios similares e que principalmente, ó, por exemplo, não aceite fundo partidário. Então não precisa nem ficar discutindo o princípio. Se ninguém não aceita fundo partidário, não dá para coligar com ninguém. E nós não estamos preocupados em fazer coisa do curto prazo para ganhar a eleição, fazendo coligação para tempo de TV. Tá certo? Como tem sido nossa caminhada? Eu vou dar uma passadinha meio rápida aqui, mas eu vou entrar agora naquela conclusão da formatação do Novo. O Novo, historicamente, 2015, o Novo... Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu já estou, dá licença. O Novo, o TSE concedeu o registro do Novo. Então o Novo se fundou em 2015. Vocês se lembram que eu falei em 2009? Vocês se lembram de 2011? Só de 2011 a 15, levou, não é que eu não sei fazer conta, mas na média uns 5 anos. Por quê? Não foi dado bypass, pessoal. Foi feito um trabalho correto, foi feito um trabalho certo. Então eu não estou falando que o Novo está discursando, nós temos que fazer assim. Não, nós fizemos assim. É diferente. Então, se nós fizermos assim, faz parte do nosso princípio. 2016, e menos de um ano depois, nós já participamos da nossa primeira eleição em 5 capitais. Elegemos 4 vereadores e tivemos 300 mil votos. Lembra que eu falei de Campinas? Já ia citar aqui, mas já falei. O que aconteceu em Campinas em 2016. Tá? Então é isso. Mas já um ano depois que fundou o partido, nós estávamos lá. E Romeu Zema, isso já estou pulando para 2018. O ano passado, Romeu Zema foi uma bela surpresa. Sendo honesto e direto, nós do Novo, no começo, não imaginávamos que o Zema poderia se eleger. Ele fez um excelente trabalho de campanha e tudo mais, e está fazendo um excelente trabalho. Nós estivemos com o Zema no evento do Novo, acho que domingo passado, retrasado. E ele levou um secretário dele lá, do planejamento, representando os outros. Pessoal, o cara mostrou números. Você olha os números de como estava o estado de Minas e aonde que chegou, e aonde que está chegando, e o esforço. Olha, é inacreditável, é inacreditável. Se você olhar aquilo lá, você fala assim, eu não acredito no que eu estou vendo. E o pessoal do outro partido não deu nem senha para o cara fazer transição, não deu nada. Primeiro dia de janeiro desse ano, segundo dia que o pessoal do Zema, a turma foi lá, sentou, e aí que começou a descobrir os problemas de verdade, tá? Então esse é um outro problema que nós temos aqui. Mas então, esse é um ponto positivo. O João Moedo foi o 5º colocado na eleição presidencial do ano passado, na frente de alguns políticos da velha, candidatos da velha política, como a Marina, como o Meirelles, e isso porque ele não tinha tempo de televisão, tá? Sem tempo. Oi? Não foi para o debate, tá? Senão poderia ter sido diferente. E em 2018, continuando, nós temos então 8 deputados federais. Foi a melhor estreia de um partido no primeiro ano que houve deputado na Câmara, e 12 deputados estaduais em 4 estados e Distrito Federal. 8 deputados federal, os caras são os coitados, 8 não é contra. Lá tem 520. Pessoal, esses 8, impressionante. O que a gente tem acompanhado eles, o pessoal que está direto vendo, impressionante o trabalho desse pessoal, tá? Nós tivemos 22 milhões de votos, eu vou dar uma passada para dar uma pequena acelerada aqui, em 2018. E o que os nossos eleitos já têm feito? Então, lembra que eu falei que fazemos coisas diferentes? O Zema, ele teve um corte de 60% dos cargos comissionados. Não dá para você ficar prometendo, eu vou cortar 100%. Porque depois na estrutura real você vai descobrir que tem cara bom, mesmo comissionado, e tem muito funcionário público bom, tá? Que ele não consegue fazer o trabalho dele. Ele pode ser um cara técnico muito bom, o secretário-chefe dele pode ter um viés X político, e o chefe político dá ordem de cima para baixo e ele não consegue executar o que deveria fazer. Esse é só um exemplo. Claro que tem funcionários que são ruins porque o sistema
não checa isso de forma adequada como deveria, né? Para poder fazer um negócio por meritocracia mesmo. Até o Guedes está lançando um monte de desafios aí com novas PECs aí lá em Brasília essa semana para isso. Ele negociou redução de dívida, não vou entrar em todos os detalhes, tá? Tem uma coisa que eu gosto de falar aqui, que ele abriu mão do próprio salário e não mora em palácio. Do próprio salário, ele cometeu um erro quando ele falou, eu vou abrir mão do meu salário. Ele não sabia de uma coisa, que ele não pode abrir mão do salário dele, como está escrito aí. Então eu faço questão de frisar isso. Ele chegou lá e descobriu que ele não podia abrir mão. Então ele doou o salário dele. Tá? Então tem o mesmo significado. Quando ele fala que não mora em palácio, por quê? O Zema até falou, ele não quis criticar, fazer um monte de críticas, isso já vem há décadas. Ele falou, olha, apareceu um sistema feudal. Eu cheguei no palácio, 32 empregados. Estou contando o exemplo do Zema porque é um exemplo real de muita significância. O pessoal está louco, não é possível, não é que é louco. Parece um negócio feudal. Ele chegou lá na administração lá de Minas, um prédio lindíssimo e tal, esse elevador é só do senhor, só ele que usa. Palácio, 32, ele falou, não vou morar no palácio, vou morar na minha casa, faxineira 3 vezes por semana, acabou. Fez um milagre? Não, todos nós somos assim. E não vou usar só eu esse elevador. 29 aeronaves, eu vou vender exclusiva para o cara. Não, 14, 15 vai ficar aqui, não para mim, para o Estado, vai ser usada dos bombeiros, quando eu precisar eu uso, se eu precisar, se não precisar não usa. Então eu só estou dando alguns exemplos de mudanças de privilégio. Então ele fala, para quebrar esse tipo de mentalidade é incrível. Parece que é um negócio até meio feudal, a gente está exagerando, parece, falando aqui. Então tem muito mais coisa por trás que vem enraizada de muitos anos. Tá? Ele também, uma coisa importante, gerou mais de 55 mil empregos formais. Aqui eu vou falar um pouquinho da bancada nossa na Câmara, lá em Brasília. Aqui já tem um errinho que nós estamos melhor que isso aqui. Existe um ranking de políticos lá em Brasília que fica medindo como é que estão os políticos. E esse ranking ele envolve várias questões de corte de privilégios, de gabinete, de custos de gabinete. E o nosso grupo trabalhou forte na reforma previdenciária, reforma tributária, liberdade para trabalhar e empreender, corte de privilégios e custos de gabinetes. Não foi uma pessoa, foi o Novo que fez isso. Todos os candidatos e depois viraram mandatários do Novo, eles assinam documentos que nós do Novo vamos reduzir o número de assessores. Nós vamos reduzir a forma, nós vamos não aceitar privilégios A, B, C, D. Isso já é um compromisso que se assina dentro do Novo antes de você ir se virar realmente um mandatário. Então tudo isso faz parte do pacote de forma diferente de fazer. E nós hoje somos os 8 primeiros lugares. Os 8 deputados estão nos 8 primeiros lugares, pelo menos até 4 dias atrás, né? Que isso varia num dia, no outro, passa por. Acho que até hoje, cara. Então, 8 primeiros lugares, por quê? Porque o nosso pessoal trabalha forte. E temos coisas que o nosso pessoal está fazendo assim, as comissões, eles trabalham com não sei quantas comissões, eles contam para a gente. O Alexis está trabalhando muito forte na reforma tributária. E um comentário aqui da Previdência, só para vocês terem uma ideia. O Novo não é contra, a favor do PSL, de PT, PSOL, não é isso. O Novo olha para as ideias. Essa é de interesse da população, é o que nós queremos? Votamos sim. Essa não é de nosso interesse? É não. Então, só um exemplo. Aqui, ó, a reforma da Previdência, o Novo foi o que mais apoiou o Guedes do que o próprio PSL. Para vocês terem uma ideia, porque nós acreditamos que há necessidade da reforma da Previdência, que praticamente agora passou. Tá? E a reforma tributária estamos trabalhando forte e tem várias outras. Então tá aqui, ó, os 3 aqui, ó, o Poit, Adriano, eu estou falando deles porque os 3 são aqui de São Paulo, estão sempre com a gente, tá? Mas o Ganini tem feito excelente, todos têm feito excelente trabalho. O Mitral é um rapaz jovem muito talentoso. O Van Hatten é praticamente um líder lá na Câmara, vocês devem ter visto, quem tem visto as coisas. Então você vê que tem um grupo, um time de 8, mas 8 que vale a pena. E o que o Novo quer?
lá em 2022, quem sabe a gente chegar em 30? Vocês imaginam como podemos estar diferente? Quem sabe em 2026 nós temos 50, 80? Isso começa a fazer aquele impossível virar possível, tá, pessoal? Então isso é importantíssimo. Aqui são os deputados estaduais, tá? São vários aqui, são 12. O Daniel José, até vamos ter uma palestra ou uma conversa com ele, não me lembro agora se é dia 17 do 11, 26, alguma coisa esse mês, ele vai estar aqui. O N. Ozzy já esteve há pouco aqui na região com a gente, o Melão já esteve aqui com a gente, eu já estive com ele na LESP, fazendo excelente trabalho. O Melão faz um trabalho na área fiscal impressionante, cada um tem uma bandeira na realidade que vai se arrastando aí pela... Então, enfim, esse time aqui de deputados estaduais e de vereadores, que aí não sei se eles vão estar se reelegendo ou não tenho detalhes ainda. A Janaína foi a primeira vereadora na Câmara de São Paulo em 2016, fazendo excelente trabalho. Eu acho que o Matheus Simões ele vai se candidatar a prefeito para Belo Horizonte agora, porque dá para passar por essa fase. E assim por diante. E de novo, corte de privilégios, é a mesma coisa, pessoal. Se você for ver o coworking que a Janaína montou no gabinete dela, foi o primeiro coworking montado, eu estive lá com ela na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Ela abriu o espaço dela, tinha dificuldades jurídicas, arrumaram advogado, tiveram que aprovar isso, todo mundo da velha política foi contra. Aí o presidente da Câmara acabou acolhendo, fizeram uma votação e foi aprovado. Não é só o espaço físico de coworking, é a questão de que ela tem no site, na internet, por exemplo, tem um filtro, quem tiver projetos de regiões da cidade, de periferia, que apresente e eles acham que vale a pena, esta pessoa vai para dentro do coworking dela, em 3 meses trabalha com alguma equipe, com assessoria jurídica e tal, para fazer esse projeto andar, para apresentar depois na Câmara. Olha que negócio legal. Não está preocupado com o que eu vou fazer. É um negócio que traz a população para junto, para poder fazer funcionar. Então isso é uma coisa diferente. Tanto é que o presidente da Câmara, que era absolutamente contra, resolveu montar um coworking no subsolo da Câmara para todos os vereadores que quiserem trabalhar lá. Conseguiu se mudar o mindset, a forma de pensar do que estava acontecendo lá na Câmara. Então é um exemplo. O impossível é possível. Uma garota. Tá? Então isso é uma coisa bem importante. Semana que vem também, não é? Oi? A Júlia acho que vai ter semana. A Júlia também. Quem? Desculpa? A Júlia. Dia 11. Isso. Dia 11 vai ter o encontro das mulheres. Dia 11, né, Sandra? Isso. Vai ter segunda-feira agora. Então vem a Júlia. Quem mais que vem? A Laura não sei se vem. Não, é só ela. Só vem a Júlia, né? Daqui. Então vai ter o encontro das mulheres. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho, ó. Vê se eu falo alguma coisa errada, Sandra, das porcentagens, você me ajuda, por favor, né? Tá ficando barato essa ajuda aqui. Eu tô gostando dessa apresentação. Por lei, você tem, acho que 30% ou 25%? 30% é obrigado a ter mulheres. Não, de outro gênero. De outro gênero, desculpe. De outro gênero. Mas geralmente só mulher. Normalmente. Mas é de outro gênero. Fora o masculino, outro gênero, 30%. Não, porque pode ser o caso que tenha só mulheres Só e mulheres. obrigatoriamente ser 30 de homens. Sim, Aconteceu isso na outra eleição. Entendi. É que a política no Brasil é muito machista, né? Sempre tem homem, de monte. Então, o que acontece? Vocês fazem difícil a minha palavra aqui, certo? Não, é porque a lei é A lei é não essa. tem eu que sei. fazer. Vocês estão Não certos. são 30% de mulheres. Se só Não. tiver homens, você precisa de Isso. 30% de mulheres. Se você só tem mulher, você precisa de 30% de homem. Então vamos usar um exemplo, posso usar o exemplo que você tem, vamos chutar aqui. Campinas tem 33 vereadores, pode ter 51 candidatos de um partido. Todos os partidos podem ter 51 candidatos. Então vamos fazer um exemplo bem simples. Se você tiver 30 homens concorrendo, você tem que ter 9 do outro gênero, Isso aí. certo? Vamos supor que você tenha só 5 do outro gênero. Você tem que diminuir o número de homens. E o Novo vai fazer isso. Daí que nasce o tal do laranja, que não é nossa cor não, tá? Dos partidos, nossa cor, mas não é o cor. Que você acaba completando esses 9 que falta, arrumando mulheres laranja, vamos falar assim, ou outro gênero laranja, tá?
Então é só para você dizer, só mais um exemplozinho de como funciona isso daí. Os eleitos do Novo no Legislativo economizarão, em média, mais ou menos, 148 milhões, tirando os privilégios de meninos assessores. Tal. O pessoal preferiu, de vez de ter carro, alugar Uber lá em Brasília, fica mais fácil, vai e volta, tal. Então, isso. Se todos os deputados e vereadores fizessem isso em um mandato, daria quase 5,7 bilhões de reais de economia. Pessoal, dá para fazer política com essa economia. Só que os caras querem mais dinheiro, mais e mais e mais dinheiro. Da onde sai isso? Sai dos nossos bolsos aqui dos impostos. E o nosso dinheiro vai ninguém. Não existe nada de graça. Não existe empresa. Ah, a empresa do governo fez isso. Não, fez o seu dinheiro. Não tem essa de... Tá? Eu vou dar uma passada aqui rapidamente, mostrando alguns números que estamos cada vez mais pobres em relação aos países desenvolvidos. Você veja aqui, ó, PIB per capita. Isso aqui é feito por poder de compras em dólares. Esses são os países desenvolvidos e esse é o Brasil. Aqui a curva, aqui, ó, você vê a diferença. O Brasil continua num patamar muito mais baixo. Poderia estar melhor, com a grandeza de um país desse. Tá certo? Você olhando, o Brasil não precisa de um Estado grande, porque é pobre. Somos pobres justamente por termos um Estado grande. Então, isso é para reflexão. Tá? É tudo aquilo que eu já falei. Nós somos pobres por pela forma que nós fazemos a gestão do Estado em cima da população, do indivíduo. E isso daqui, ó, é uma diferença brutal do que o Novo quer fazer. Quer inverter essa conversa aqui. Então esse é o caminho que a gente enxerga, o caminho do futuro. O que é ser novo? Fazer o certo, ser coerente, humilde, obstinado. Eu não vou ficar aqui dando exemplos, nós poderíamos dar vários exemplos. Depois vocês podem perguntar para o pessoal do Novo, exemplos dos nossos mandatários em várias questões, em vários níveis. Fazer bem feito, com excelência, isso tudo está voltado para a mentalidade de instituição, como se fosse uma empresa, tá certo? Ter iniciativa e definir prioridades, não ter apego ao poder. Esse não ter apego ao poder é algo impressionante. A gente é fácil falar dos outros, mas o que nós temos que nos policiarmos é isso. A pessoa chega no poder, se vislumbra com o poder, se vislumbra com algumas coisas. Lá na seleção, que nós vamos errar, tenta-se evitar esse tipo de postura no futuro. Para não termos candidatos, são os filiados. Certo? Como se olha para a instituição, quem é sócio? No caso, são os filiados, são os sócios. O diferencial são novas lideranças, novas práticas e novas posturas. A busca nossa é por ter pessoal diferenciado exatamente olhando nisso. Produtos são os mandatos. O ativo nosso é a nossa imagem. Para nós é muito importante a imagem do Novo. Nós não queremos ficar quebrando essa imagem. Muita gente fala, não, nós devíamos fazer isso, encurtar caminho. Não, devíamos ter um candidato aqui que vai puxar 200 mil votos. Não, não estamos preocupados em puxar, nós somos arrogantes. Não. Pessoal, uma eleição tem um período da campanha que é duríssimo. Realmente você precisa de alguém que articule, que a população conheça. Mas nós estamos olhando para o primeiro dia que você senta na cadeira. Esse fato de você ter uma pessoa com perfil que funcione aqui para a gestão, ou que faça a legislação adequada numa Câmara dos Vereadores, esse perfil daí para frente é o perfil que o Novo quer. É óbvio que esse cara tem que ter uma articulação, uma coisa assim, mas a prioridade é aquela desse perfil. O que acontece, não em todos, pelo amor de Deus, em todo mundo, todo candidato, normalmente é o contrário. Quer-se alguém muito conhecido, muito que puxa voto, que faz, mas o cara senta lá, muitas vezes não tem nem perfil para estar agindo como deveria. E dá no que dá, em busca da próxima eleição. Então, é isso que a gente sempre está falando aqui, estou sendo até meio chato em falar da imagem. E o cliente, eu já falei para vocês, é o cidadão brasileiro. Cada um de nós é um cliente do Novo. Por fim, o risco é perder os nossos diferenciais. Se a gente perder esses diferenciais, pessoal, nós vamos perder, com certeza, muito filiado, e se nós perdemos o filiado, o Partido Novo acaba. Ele não tem dinheiro público. Terceiro, aí vai a imagem, e por fim, enfim, acaba tudo. Você não acaba tendo nem mandatário também. Então o Partido Novo, na realidade, é uma instituição
porque é como qualquer empresa de risco. Enquanto que as outras normalmente são partidos que não tem risco, porque ele sempre tem dinheiro e se juntam para ter mais dinheiro. Tá? Então essa que é a diferença. Ele fala, mas vocês são... Pessoal, é uma questão de acreditar. Você acredita nesse modelo? É possível. Vamos junto. Vem junto. Tá? Aí, propósito. Melhorar a forma duradoura, duradoura a qualidade de vida do maior número de pessoas o mais rápido possível. Esse pedacinho final é muito difícil. O desafio é monstruoso. Não dá para fazer o mais rápido possível. A gente fala o mais rápido possível para não falar 30 anos. Mas fazer passos pequenos, mas que sejam consistentes para realmente fazer com que a população mude. Eu vou colocar aqui um pequeno filminho. Vamos ver se o volume aí dá para vocês ouvirem. O Brasil ainda é um país muito pobre e o Estado ajuda a perpetuar essa pobreza. Essa triste realidade começa desde cedo. 47% das crianças até 14 anos estão na pobreza. Essas crianças recebem uma péssima educação pública e são condenadas a um futuro com menos oportunidades. Os que se formam dificilmente conseguem entrar na universidade. A chance de um jovem de uma família de baixa renda entrar na faculdade é de apenas 2%, enquanto em uma família rica é de 40%. O jovem que não teve uma boa educação básica e não conseguiu entrar na universidade precisa trabalhar. Somos o 109º país mais difícil de se montar uma empresa e o terceiro mais complicado para se contratar um funcionário. Sem uma boa qualificação, conseguir um trabalho é mais difícil ainda. A solução para 39% da população é empreender, mas enfrentam toda a burocracia e impedimento do Estado. Esses jovens, agora adultos, começam a pagar os impostos. São necessários 153 dias por ano apenas para pagar impostos. E a carga tributária brasileira pesa especialmente sobre os mais pobres. Em troca, recebem péssimos serviços públicos. Sem dinheiro para colocar os filhos em uma escola particular, recorre à educação pública e o ciclo se repete, perpetuando a pobreza. E como mudar essa realidade? Não há solução fácil, mas é possível. O primeiro passo é priorizar a educação básica e garantir um futuro de oportunidades para as próximas gerações. Para os jovens e adultos, é necessário um ensino técnico amplo e próximo do mercado. Não dá para ser tão difícil trabalhar e empreender. É necessário atualizar a nossa legislação trabalhista para o século XXI, reduzir burocracias, facilitar a abertura de empresas, a contratação de funcionários e muito mais. E os impostos? É urgente uma reforma tributária para simplificar a tributação e também cortar gastos como privilégios, subsídios estatais e assim reduzir o peso do governo nos nossos bolsos. Dessa forma, o Estado pode priorizar o essencial: educação, segurança e saúde. E para aqueles que estão em situação de miséria, precisamos fortalecer a rede de apoio como Bolsa Família. Um novo Brasil é possível. Acompanhe o novo e os nossos eleitos. Bom, vocês já viram aí que não é fácil, o desafio nosso é muito grande. Como perante a sociedade temos um grande desafio realmente. Os desafios do novo, dentro como partido, são recursos financeiros, porque nós não aceitamos dinheiro público, atrair pessoas competentes e comprometidas para a política, então sempre estamos buscando isso. Portanto, de novo, você que está interessado em ser voluntário, depois eu vou falar um pouquinho melhor, por favor, as portas estão abertas. Nós precisamos da ajuda de pessoas que realmente estão dispostas a nos ajudar o Brasil. Você não precisa se filiar para isso. Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais. Estrutura partidária majoritariamente baseada em trabalho voluntário, que eu acabei de falar. Com o tempo a gente pode estar tornando uma parte disso mais profissional, mas isso é um processo. Nesse momento nós estamos trabalhando muito com voluntários.
inovar em um ambiente avesso a mudanças. Esse é um grande desafio, não precisa nem dizer. Eu estou repetindo algumas coisas aqui. E estruturar uma startup na política, né? Na realidade, nós somos uma startup. Então, estamos trabalhando para estruturá-la dentro da política. Armadilhas. A primeira delas é aquilo que nós já estávamos falando. O deslumbramento com o poder e com o sucesso. Isso é uma coisa que a gente realmente considera muito. E é uma coisa difícil, nós somos seres humanos. É uma coisa que, se alguém começar a fazer muita loucura um dia, um mandatário, alguma coisa lá na frente, e começar a fugir de todos os princípios do novo, teria que ir para a comissão de ética, discutir e tal. Tem várias questões aí que você poderia estar trabalhando nisso. Utilizar atalhos e adotar as práticas da velha política. É outra armadilha. Vamos dar uma... Aqui no Brasil, estamos no Brasil. Não vamos fazer assim. Nós vamos fazer o certo. Pronto. Tá? Porque a gente tem de monte isso, pessoal. Tem gente... Pessoas, às vezes, até filhado, vai estar começando, não entendeu ainda o espírito. Não, vamos... Pô, mas todo mundo está usando dinheiro público, por que não podemos usar? Vamos usar, não é possível. E aí o Novo está trabalhando para fazer uma PEC, uma mudança na lei, para que nós possamos devolver esse dinheiro para que o governo aplique na área de educação e saúde. Só que não foi aprovado. O pessoal é contra. Aí o Novo, vocês falam, por que o Novo não faz isso não direto? Não pode porque era como se estivesse comprando voto, se você estivesse ajudando alguma sociedade, na sociedade alguém. Então, nós estamos numa armadilha. Então, como é que sai dessa? Então é um problema esse tipo de coisa, é complicadíssimo, tá? Então nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue mudar a lei para devolver esse dinheiro, tá certo? Substituindo, o crescimento sem estrutura ou qualidade, já falei, vamos acelerar isso aí. Pessoal, não é do Nordeste não, é aqui do estado de São Paulo, hein? Nordeste também, vários lugares, telefonema, Diretório Estadual de São Paulo, diretório... eu tenho aqui 200 pessoas, eu tenho uma sede, nós temos tantos R$1.000, temos dinheiro, queremos estar no Novo. Esqueça. Isso não é o Novo. Crescer sem estrutura e qualidade, esqueça, nós queremos qualidade. Já falei, estou sendo chato aqui. Né? Por quê? Senão se destrói com tudo aquilo que estava na página anterior. O nosso ativo, nossa filosofia, os nossos conceitos, os nossos valores. Substituímos a importância das ideias pelo culto às pessoas. Nós não estamos aqui discutindo que esse é o rei, esse é o cara, não, nós estamos falando de ideias. Nós vamos cultuar ideias, vamos doar o que nós estamos buscando. Por isso que nós não somos contra a ideias de outro partido e de outras pessoas, se elas forem benéficas para a população que nós achamos que seja. Ponto. Não vou, o cara lá é nosso... ele não é do Novo, eu vou votar contra. Eu vou bloquear, vamos lá no Congresso, vamos travar tudo. Isso não é o Novo, tá? Quem quiser vir para o Novo, estude, veja, vá no site, venha mais apresentações, pergunte, olhe, tente entender. Você tem tempo. Absorva primeiro. Se você vê que você não tem esse perfil, não adianta, não venha. Se o seu coração é diferente, sua alma, não adianta você falar, eu fui para o Novo, viu? Não. Aqui é legal que você venha com a tua alma, teu coração, coloque ele, vamos dizer, como voluntariado, mas você acredite nisso, que daí nós vamos conseguir, tá? Atuação política interferindo na gestão partidária, eu já falei. Você tem uma gestão do partido, aí tem um político que é do partido, que quer interferir aqui e vice-versa. Tem uma separação muito grande disso, tá? Isso é... Como fazer a onda laranja crescer ainda mais? Feliz. Então, você vai lá no site, está aqui, novo.org.br, está lá filie. Mas não estou pronto para me filiar. Perfeito. A parte mais difícil para uma pessoa é já chegar se filiando. Tem gente que, o primeiro dia, né, conheço um amigo aqui, sabe, um cara de barba, que abriu o Novo, primeiro dia ele foi lá e se filiou, é o estilo dele. Agora tem gente que não, precisa amadurecer, precisa estudar, precisa vir aqui sentar, tem dúvida, será que é isso mesmo? Esses caras estão montando lorota, certo? Dê tempo para você para pensar, para você absorver, para você sentir. Aí,
Então isso é uma maneira de você estar ajudando a gente a crescer. A outra é como fazer a onda laranja crescer ainda mais. Doe. Você pode ser filiado, quando você se filia, você tem um valor mínimo, R$ 29,80. Esse é o valor que você se filia, por mês. Aí você já está doando. Nós vivemos disso. Aí você fala, não, eu não quero me filiar. Quero me doar a cada 5 meses, um tempo, aí eu vou dar R$ 200 por novo. Doe. Você não precisa se filiar e doar. Você pode só doar ou só ser filiado. Você também pode ser um voluntário. Se você se filiar, fizer a doação, for voluntário, ótimo. Ah, eu não quero me filiar, não quero doar, você vai estar se doando, sendo voluntário. Isso para nós é muito importante. Vocês não sabem o quão importante é ter um voluntário. Nós temos voluntário novo, tivemos voluntário para pré-candidatos, candidatos no passado. Isso tudo é muito importante. Então você tem possibilidades diversas aqui no Novo. E para ser voluntário não é só, vamos dizer, o Desperta Já. O Desperta Já é um programa do Novo muito interessante, que tem pessoal aqui especialista no Desperta Já que pode falar para vocês depois, se está interessado. Mas não fixe que você, para ser voluntário, tem que estar linkado com o grupo Desperta Já, não. Para qualquer atividade que a gente tem, você pode ser um voluntário. Inclusive para você disseminar o Novo, amigos, certo, Samuel? Você que está fazendo esse Mojimirim aqui em Campinas, né? Vamos falar depois para a gente ir lá fazer um evento. Isso, legal. Será um prazer. Aí, ó, aqui, ó, como fazer a onda laranja crescer ainda mais? Organize eventos, porque o Samuel acabou de falar, ó, vamos fazer um evento lá em Mojimirim, é um prazer. É só você nos chamar, o Novo vai até o local que você quer, a gente faz um evento. Nós nos programamos e fazemos um evento. Quem é interesse de todos está divulgando o Novo, está aproximando as pessoas, tá? Ainda, você pode ser, como já falamos, um candidato. Na realidade, é um postulante a pré-candidato, tá? E isso agora aqui para Campinas vai se abrir, eu não sei quando agora, assim, começo de dezembro, para vereadores. E esse processo vai até março, mais ou menos, quando deverá se fechar e os candidatos vão estar sendo aprovados para estar postulando a candidatura. Depois vem lá na frente um comitê municipal para poder decidir, os filiados têm que aprovar esses candidatos. Tá bom? Esqueci alguma coisa disso, Escola? De novo, só para frisar aí, você é o salvador que a pátria precisa. Já falei várias vezes, nós somos o salvador da pátria e não um cara que nós não achamos que vamos eleger. E aí eu vou passar um outro filminho. Você já pensou em morar em um país onde os serviços públicos funcionam? Onde o seu esforço seja recompensado? Você já pensou em morar em um país onde o que é dito é feito, sem falsas promessas? Onde as liberdades individuais e a livre iniciativa são defendidas? Um país ficha limpa? A gente já foi para viver neste país que criamos um novo. O novo surge para levar a política a um outro nível, o da eficiência e transparência. O Brasil precisa do novo. O novo precisa de você. Conheça nossas ideias, veja nossos desafios e junte-se a nós para mudar a cara do Brasil. Novo, um jeito diferente de fazer política. Pessoal, muito obrigado. Um prazer ter vocês aí, aqui. E precisando da gente para... Bom, eu gostaria de abrir para perguntas, mas eu agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigado. Agora eu vou ajudar. Agora você vai Agora eu vou ajudar. ajudar. Então tá bom, por favor. Perguntas, pessoal. Perguntas, dúvidas? O preço é o mesmo, tá? E se todo mundo falar junto, eles não vão entender. Ninguém? Não, dúvida, também é uma Fica à dúvida, vontade. mas eu já converso com algumas pessoas, alguns amigos do meu círculo, familiares e amigos, e
falei que eu me filiei, né, faz menos de um mês. Mas todo mundo gostou bastante da ideia de tentar estruturar esse grupo lá para daqui 2, 3, 4, 5 anos, enfim, terem candidatos à vereança, candidatos à prefeitura, entendeu? E eu queria saber se a gente consegue marcar, se eu consigo ajudar a organizar um evento para vocês estarem lá e falar com o pessoal. Lá em Mojimirim, sim. Não conseguimos. Não conseguimos. Eu vou te dar um exemplo. Duas pessoas loucas aqui nesse grupo que andaram quase 1.200 quilômetros para fazer uma palestra para 7 pessoas. Eu e a Cris fomos convidados para ir para Ilha Solteira, né? Eu sempre confundo, Ilha Solteira, né? E fomos para lá para fazer uma palestra para 7 pessoas. É um prazer. A hora que precisar, a gente vai e faz. Só organizar as datas certinho. Tem bastante gente que faz palestra aqui. Tem a Delcia, a Sandra, a Cris, eu e tem mais gente. Acho que não tem todo mundo aqui. E tem o pessoal que está sendo treinado para fazer as apresentações. Então, para facilidade com o espaço lá e eu acho que eu consigo botar bem mais que 7 pessoas lá. Mas não tem, né? Eu falo, eles já começaram bem, tá? Porque eu brinco, a gente já fez a apresentação aqui no começo, que tinha 3 pessoas, sendo 2 do novo, entendeu? Então a gente desacostumado já. Mas o trabalho eu sei que é difícil, mesmo de formiguinha. Trabalho novo. Somos voluntários de uma ONG também, a gente contribui mensalmente, parecido com esse esquema da complicado. Política é mais complicado que ONG, depois de falar. Você vê uma ONG que ajuda 750 crianças e você pode contribuir a partir de R$15 por mês e você fala, a pessoa gosta, não, eu vou fazer. Mas não faz muito. Então a gente sabe, tem que 1, 2, 3, 4. É bacana. A gente fica feliz que hoje a gente tem mais filiados, mais pessoas filiando ao novo do que se desfiliando. É um caminho importante. Tem 50 mil filiados em torno disso no Brasil. Bora! Vamos lá. Eu só para fazer uma pergunta até meio provocativa. Não, né? para provocar mesmo. Se Provocar, for só pergunta moleza, assim, moleza, se for para provocar, você fala comigo. Se for moleza, você fala com ele. Assim, mas é uma pergunta que talvez ela venha um momento e até me ocorreu porque ontem eu estava num evento, está comentando com você, né, sobre mobilidade, muita coisa mudando. Teve um pessoal da Automotive Business, tinham 2 mulheres falando exatamente do que vocês começaram a tocar, que é a representatividade também da mulher na política, né, nesse ambiente que é machista. Mas lá eles adiantaram também da questão ética, né, ética não, etnia, de ter também outras etnias também participando, que assim, seria a aquarela do Brasil também representada dentro do Novo. Como que o Novo também vai capilarizar dentro dessa população que também tem as demandas. Eu vejo ainda hoje, né, e é óbvio, né, até pela nossa herança, as oportunidades. Eu não gosto muito desse assunto, né, porque parece um assunto já está meio até desgastado, mas vai bater no Novo também. Como que o Novo vai trazer também a representatividade de etnia dentro desse crescimento e outras visões também, né, mas sempre focado nos princípios, né, que eu vi assim, eu vi em 2, 3 eventos do Novo e eu ainda não senti essa representatividade, né? Essa provocação que eu coloco para vocês. Tá, eu vou começar, você fecha, com certeza você tem mais informações. É difícil. Não é difícil não, é difícil o assunto realmente, mas para a gente debater aqui, não tem resposta certa e tal, tá? É interessante uma coisa, nós temos pessoas do Novo, filiado, que está dentro dessa questão de etnia, mas não é um volume grande. Geralmente não vem aqui, a pessoa tem até dificuldade para vir aqui. Então, normalmente, quando você vem no evento, você não vê essas pessoas. Mas o Novo está sempre aberto, independente da etnia. Nós não estamos... que dá essa sensação também. Já recebemos perguntas assim, né? Olha, mas vocês só fazem diferencial, não fazemos diferencial nenhum. Pelo contrário, nós estamos lá preocupados com o pessoal da periferia, tá? Não adianta dizer que não nós estamos. Agora não estamos prometendo nada. Então a forma de capilarizar isso vai ser com ações. Então nós podemos só dizer, saindo da eleição, vamos fazer uma parte, vamos falar do dia a dia. Então tem gente do Novo, por exemplo, em São Paulo, que está trabalhando nas periferias, já foi secretário do Novo, trabalhando em periferia de forma bastante sustentável, porque ele já fazia isso antes de se filiar ao Novo, muito tempo atrás. Colhendo morador de rua, depois começou a fazer trabalhos em periferia
E em vez de dar o peixe, porque esse que é o problema. Quando pegou fogo, eu vou citar o exemplo do Felipe Sabará. Felipe Sabará uma pessoa fantástica, super jovem, que está trabalhando forte lá no UOL em São Paulo. Possivelmente vai ser um postulante, já é um postulante, desculpa, de pré-candidato lá para a Prefeitura de São Paulo. Felipe contou um dos casos, mostrou em fatos. Pegou fogo numa favela, ele era da área social do município de São Paulo, depois ele passou para o estado de São Paulo, né? E ele foi visitar a favela. Ele chegou lá, então, por exemplo, ele vive nesses lugares, ele fala favela, Bertelli, né? Ele falou, não, é comunidade. Então, o certo aqui é falar comunidade, mas o próprio pessoal que morava lá falava, não, aqui é favela, não é comunidade. Mas ele foi lá, não tinha mais os barracos, tudo queimado. E a pessoa, tio, você é secretário, cadê os panetones? Que panetone? Não, toda vez que vinha um secretário aqui, traz os panetone. Não, vocês guardam postão. Não vamos trazer panetone. Vocês estão sem casa? Bom, resumo. Ele passou a ensinar as pessoas a fazer panetone, ajudou com o investimento privado, até social da cidade também, do público, pequenininho, para essas pessoas começarem a desenvolver pequena empresa, criou uma marca, esses caras estão fazendo panetone e mandando eles. Então não é só você dar o peixe e nem ensinar a pescar, é preparar o ecossistema para a pessoa realmente fazer alguma coisa e fazer, pô, agora eu estou gerando alguma coisa, estou fazendo. E você fala, como é que tá? O que tem a ver isso com a etnia? Que geralmente essas pessoas são de outra etnia e elas começam a enxergar o novo de uma outra forma, absolutamente diferente. Então eu estou falando com as ações, porque não dá para você... Eu estou dando só um exemplo, tem vários outros. O Biscola pode me ajudar, você quer complementar? Primeiro assim, uma coisa importante deixar. A gente é contra essa posição fechada do novo. Qualquer sistema de cotas. Seja cota de gênero na eleição, seja cota racial, qualquer coisa do gênero. Até porque você tem que criar tribunais, quem é de uma cor tal, de uma cor Y e tal. Mas a questão é a seguinte, a gente defende liberdade individual. A pessoa, ela é livre. O que acontece muito no Brasil, que há uma terceirização, né? A pessoa terceiriza. O pessoal, eventualmente, ele não vem para o novo porque ele está terceirizando. Não vou porque é um partido X. A gente tem muito preconceito com nós mesmos, né? Nós somos os partidos dos banqueiros, os partidos dos burgueses, os partidos dos ricos, o partido do Itaú, que eu gostaria muito da gente ser, entendeu? Porque aí você facilitaria a nossa vida, não teria que ser campanha com míseros poucos reais que a gente tem. E eu tive uma experiência numa dessas manifestações, eu estava com o pessoal do MBL, e eu estava no caminhão, eu tenho um problema de coluna e naquela época não estava conseguindo andar, então eu fui em cima do caminhão, adorei, comecei a andar, e aí depois da coisa, eu estava no estacionamento pegar meu carro, uma pessoa chega e me fala assim, olha, eu me senti constrangido, tinha muito branco. Eu olhei e falei, oi? Ali, cara, todo mundo estava ali pelo mesmo motivo, né? A questão da prisão ou não do ex-presidente. Eu falei, mas tudo bem, cara. Mas eu fiquei constrangido. Eu falei, mas eu vi que você é de um partido e tal. Eu falei, de novo e tal. Mas a gente precisa ter mais gente. Eu falei, por que você não vai? Por que você não vai lá? Por que você não precisa terceirizar? Então, muitas vezes, existem essas terceirizações. Eu preciso que alguém... A gente precisa que mulheres representem na política, por exemplo. Porque a cota de gênero... por mais que a gente fale que é de gênero, de homem, Campinas teve, a gente teve basicamente meio a meio aqui, mas se a mulher não quiser ir, por que não tem que eu, o Estado, falar, não, você tem que ter 30% e limitar o outro lado? Entendeu? Você limita as liberdades. Entendeu? Eu queria dar um exemplo, né? O Nova BR, ele começa cursos para as pessoas de todos os partidos. E lá ele chamou o pessoal para tirar foto, as pessoas de cor ficaram separados e aí elas tiraram sozinhas. Aí quando eu publiquei no Facebook, a pessoa falou, mas isso daí não tem nenhum negro. Aí eu falei, puxa vida, né? Tem que selecionar foto agora para pôr no Facebook, porque a gente é cobrado. Mas eles não querem se misturar, a gente tem essa dificuldade. Eles tiraram uma foto só eles. Achei engraçado isso. Perfeito. Por que me ocorreu essa pergunta? Porque no princípio ali está a parte da imagem do novo, não fala da imagem? A gente está construindo essa imagem, é uma startup. Só que a imagem ainda é essa. A imagem hoje é essa, né? Que nem conheço o novo, inclusive. Nem
conheço, mas assim, hoje eu estava conversando com um cara que eu conheci, que ele passou um período também de E na empresa é muito mais fácil para isso acontecer, né? Porque na empresa é mais fácil você atrair gente. Aqui as pessoas precisam pagar. então, mas assim, se a pessoa já tem uma imagem X, sim. ela não vai se sentir confortável, ela nem sai na foto, né? Você vê? Então, por isso que, assim, falei, a pergunta é provocativa, mas como a gente está construindo essa imagem, eu acho que é assim, importante, né? Respondendo institucionalmente, tá? Não existe uma preocupação em ter uma quantidade equalitária de negros, brancos, japoneses, homens, mulheres. A nossa porta está aberta para todo mundo. Quem quiser entrar, a gente vai deixar entrar. Então a gente não vai falar assim, ó, nossa gente, puta, tem pouco negro aqui, vamos fazer alguma coisa, porque aí já é um pouco de preconceito, já é preconceito. Se olhar para a foto aí, tá faltando um negro nessa foto, a gente precisa colocar negro. Não, a gente tem que fazer política para todo mundo. E quem se sentir tocado... 50%? Sim, é preconceito, né? Sim, Falta de cota é preconceito. Essa semana eu ouvi uma frase de um dos nossos mandatários que representa, acho que, muito do que eu penso nisso. E ele fala o seguinte, que ele foi eleito para defender aquelas pessoas que não têm dinheiro e não têm poder para fazer lobby em Brasília. Eu falei, eu acho que essa é a nossa missão. Entendeu? A gente vai defender essas pessoas que estão na periferia, que às vezes nem sabem que a gente existe. Porque você vê, a gente está até discutindo daqueles que não estão aqui, né? Sim. Está preocupado. E quando a gente fala de cota, que ele falou, nós somos contra. Mas também é o seguinte, o novo já... Isso porque tem coisas que o novo fala, você é livre para decidir como filiado, tá? Certo? Como várias questões. Mas na cota o novo definiu, nós somos contra. Mas está instituído o programa de cota, tá? Nós entramos no governo, nós não vamos matar a cota. Nós temos que fazer um prazo, um processo de transição, porque é o seguinte, pessoal, vamos parar um pouquinho para pensar. Eu não sou especialista em detalhes, mas quando a gente fala de educação de base, o que a gente está vendo no Brasil? A gente está vendo assim, a educação de base ela não existe, não botaram dinheiro, fizeram um monte de coisa. Foi criado nos últimos governos um monte de oportunidades para a universidade, cota, não sei o quê. Aqui embaixo todo mundo é aprovado, mesmo não sabendo fazer conta, tal. Esse pessoal chega lá na frente, uma parte dele entra no da cota. Entra na universidade, se forma. Vocês acham que eles vão ter emprego? Desculpa, vamos ser realistas, eles não vão ter. Isso é fantasia. Então começa lá embaixo, na base, bobagem não, é ali lá embaixo que começa a fazer a base. E aí, a hora que a gente começar a fazer isso, essas pessoas vão sentir com meritocracia. Aqui, o pessoal da minha geração tem certeza que estudou em colégio estadual, público. Tá? A gente na minha época aqui tinha em Campinas, Vitor Meirelles, Culta Ciência, eu estudei no Culta Ciência há muitos anos, me formei lá no colegial e tal, todas escolas públicas. Excelente. E nós fizemos faculdade, ou seja, que foi por meritocracia. Não é que a gente quer voltar na mesma sistemática, mas nós temos que voltar a isso para daí você falar agora, estou terminando com a cota. Porque cota é discriminatória em tudo. Quer dizer o seguinte, que o cara mudou na outra cor, ele entra. Agora, é porque é pobre, que é cor, e não tem branco pobre, como é que funciona esse negócio de cota? Não tem muita lógica. A minha cota só faria sentido se fosse cota por renda. Entendeu? Porque você pode ter uma pessoa de uma cota X qualquer que tenha a melhor educação possível e se beneficia disso. Então, quer dizer... Perfeito, não respondeu. É complicado. Agora, nós não vamos vender para você. Não, nós estamos fazendo um trabalho, sabe? Nós estamos indo para a periferia. Nós estamos indo para a periferia conversar, tem algumas dificuldades aqui em Campinas sérias, mas para ouvir os problemas, não para vender fantasia. Buscar voto, não. Ouvir para poder fazer no futuro uma ação verdadeira. Entendeu? Senão não funciona. Aí as pessoas vão sentir a verdadeira. Agora, esse é curto prazo? Não é. Não é. A cota é um curto prazo, né? Isso. É uma colchão. Na verdade, a cota é assim, o poder público confessa que ele não consegue resolver o problema. Eu não consigo resolver da educação de qualidade para essas pessoas, ou fazer com que mulheres participem da política, ou que um grupo X faça tal coisa. E aí eu falo assim, eu sou incompetente para resolver isso,
então eu vou dar uma premiação, vou fazer um negócio aqui para instituir, para falar, eu sou incompetente, mas você pode ter uma oportunidade lá na frente. Essa é a verdade. Eu acho que além disso, o populismo, né? Pois muita gente fala assim, cara, vamos pegar um mecanismo. Quando o policial prende o Lula, ele fala, pô, eu tô chateado, porque por mais que ele roubou, graças a ele, eu e alguns familiares meus conseguimos fazer uma faculdade. Então, querendo ou não, ele atinge uma fase da vida que o cara já tem título, começa por aí, e ele melhora a imagem dele perante a população para se eleger. Sim. E aí pensa na questão do curto prazo. Né? Você tem razão. Eu faço uma ação aqui, o governante, normalmente, o Poder Executivo, ele tem 8 anos. Então, se ele pensar, os caras pensam em 4 e 8 anos, essa é a ideia. Você não pensa em 20 anos, 30, você não tem um planejamento assim. Então, para ele, em 20 anos, em resolver em 4 anos, dane-se, vai ficar para o próximo ano. Então, são essas coisas do populismo brasileiro. E isso, para quebrar isso, vai longe. A gente conhece o que aconteceu em Campinas na década de 90, com os VLTs, foi colocado num lugar para aproveitar com uma densidade demográfica muito baixa, não ligava com os ônibus, nada, certo? Como as linhas eram do governo do estado, o Quercia teve que aprovar, mas o Bittar, que fez o projeto, em 3 anos já inauguraram, 1 ano já inauguraram um pedacinho, porque o ano seguinte ia ter eleição, quer dizer, tudo eleitoreiro. Aí 7.000 pessoas circulavam ali de graça. A hora que resolveram cobrar, 3.000 fechou. Estragou, ficou uma estação lá, está abandonado, tal. O que é isso? É um plano de governo de curtíssimo prazo. Agora nós também não tem um plano para trilhos de longo prazo em Campinas, não tem, sabe? Então isso tudo é que nós estamos falando aqui. É um processo para quebrar muito complexo, mas nós vamos lutar para isso. Nós precisamos do apoio de vocês. É muito difícil. Outra lógica bacana que vocês colocaram, que eu achei que chamou a atenção, é a inversão de você eleger para fazer, porque 99% elegeu, virou o dia seguinte e já pensou na próxima eleição. Né? Isso, só falta. Tem umas frases interessantes dos nossos mandatários que falam: a gente não está aqui para a próxima. Tem do Melão um vídeo muito interessante que ele chega na Assembleia Legislativa e ele começa a votar contra projetos em comissões, e porque vai contra o que a gente pensa, valores e princípios. E aí os caras falam assim: mas se você começar a votar assim, um dia que vier um projeto seu, a gente vai votar contra também. Ele fala: eu não estou aqui para ter projeto aprovado, eu estou aqui para fazer meu trabalho e votar contra os princípios. Então são coisas assim, a gente, como o Matheus Simões, que é o vereador, fala assim, a gente ainda é muito estranho para esses caras da política, muito estranho. Mas tem muito respeito já. Já tem respeito. Quem aqui, por exemplo, eu vou falar localmente, a gente vai na Câmara, 2, 3 pessoas com camisa do Novo, dependendo da votação política, todo mundo fala da gente. A gente não abre a boca, a gente não tem poder de fala. Mas quem está contra o projeto que a gente, por exemplo, está contra, fala bem da gente, quem está a favor, fala mal da gente. Quer dizer, a gente já começou a impactar de alguma forma a vida das pessoas e a vida da política. Agora que a gente tiver corpo, ganhar a estrutura, aí você vê como uma coisa vai mudar. Vai ser interessante que agora, passado o primeiro mandato de cargo executivo, a gente vai ver o resultado disso, né? Não, a gente já conseguiu pegar o pior estado que tinha. Né? A gente fala assim: vamos apontar o pior aqui, vamos ganhar em Minas. Minas está muito complicado. É muito. O Zema fala, o secretário dele fala: parece um absurdo, porque eles estão sem dinheiro, né? E eles cortam tudo, passagem, não sei o quê. Ele até falou de comida de cachorro, mas o volume é muito grande. Entre o corpo de bombeiros, entre não sei o quê, até tem um slide aí, mas não dá para ficar mostrando. Então o volume de comida de cachorro é enorme, e daí cada departamento do mesmo estado compra um valor diferente. Então, muito mais caro. Muito mais caro. Ele fez um trabalho lá que só nisso economizamos 2 milhões. Aí não sei o que, economizando de passagem tantos milhões. Então, pouquinho em pouquinho ele foi juntando, porque ele fala assim: eu preciso resolver o problema das próximas 5 horas. Quais são esses problemas? Está chega o pessoal lá da coisa médica que... Tratamento de câncer. Tratamento de câncer que vende remédios para câncer. Se você faz 4 meses está atrasado. Se você não pagar hoje, não vai ter remédio para tratamento de câncer de pulmão. Aí 4 horas depois veio a pessoa falando do tratamento de câncer da bexiga. O cara estava comentando pra gente. Eu vou deixar morrer primeiro os caras do pulmão ou os caras da bexiga? Parece um exagero, pessoal. Chegou nesse estágio. Então, para ele ganhar horas, está assim. Então,
E você vê, incrível, ele fez um trabalho de seleção de pessoas técnicas para pôr no governo. Muitos deles já eram da iniciativa privada. Esse secretário era de lá. E eles já estão pagando o 13º, já estão pagando, já fizeram uma mudança grande em 10 meses. Tá? Então, E aí, o trabalho de quem já está no governo hoje é que vai trazer mais gente para o novo. E aí nós vamos ter gente de todas as cores, de todos os lugares da cidade. Porque eles vão percebendo que as ações do novo acabam chegando para eles também como uma ação positiva. E aí as pessoas vão vir pelo exemplo, a gente não precisa ficar laçando gente na rua para vir para cá, eles vão vir pelo exemplo, pelo que está sendo feito por aí. Não precisa pagar a mortadela para ninguém. Exatamente. Uma das coisas que... Mas assim, o novo, a gente... Como o Bertelli falou bem, que o novo é o impossível que está acontecendo. A gente veio lá de trás, nunca vocês vão conseguir criar um partido político, a gente conseguiu criar, nunca vocês vão conseguir ter voto, a gente teve, nunca vocês vão conseguir eleger ninguém, elegemos 4 vereadores. Ah, mas sem dinheiro público vocês nunca vão chegar no nacional. Conseguimos eleger 8 deputados, 12, a gente teve voto, eu fui candidato, a Sandra, o Adelso foi candidato, a Cris quase foi candidata. Com votações que a gente nunca imaginou, 5 mil, 20 mil, 14 mil votos, com campanhas baratas. A gente é diferente. E aí que a gente vai mostrando para a população o que acontece. Nós temos algumas ações, por exemplo, uma delas é Novo na Rua, Desperta Já. Desperta Já ficou muito conhecido quando jogaram tinta no prédio da Carmen Lúcia, lá em Belo Horizonte. O pessoal do Novo foi lá e limpou o prédio. Mas eles fazem outras ações de doação de sangue, ação na periferia, não visando assistencialismo, mas mostrando que é possível a própria comunidade tomar conta de certas áreas. Porque a gente no Brasil ainda tem muito aquilo lá. Eu fico reclamando, sabe? Eu tenho um buraco na minha rua e fico, ninguém faz nada, ninguém tampa o buraco, ninguém tampa o buraco. Só às vezes você ligar no 156 da prefeitura, no outro dia os caras estão lá. Então a gente fica muito dependendo do Estado. E essa cultura estatal, quanto mais pobre é a pessoa, isso é uma constatação, pior é. Entendeu? Porque ela não enxerga que ela paga imposto, né? Porque como ela não tem imposto de renda na fonte, a maioria das pessoas ganha ali até a isenção do salário mínimo, ela acha que ela não paga imposto, só que tudo que ela paga não vê o imposto do consumo, né? Ela não vê isso. É o maior de todos. Então, e ela acha que é benesse, assim, o vereador veio aqui e falou que conseguiu o asfalto. Na verdade, isso estava dentro do orçamento do município. O cara bate palma para o negócio que ele não pagou, né? Então, são coisas assim, mas é cultural. Como o Bertelli diz, a gente vai mudar isso, mas tem que ter tempo. E aí as pessoas querem, fora que as pessoas querem proibir tudo, né, Marco? Mais perguntas, pessoal? Eu achei interessante a colocação de desafio ter um ambiente, uma visão de startup. E acho que na linha do que hoje você atua. Sim. O que seria uma visão de startup dentro de um partido político? Como você... Primeiro, uma startup ela nasce de ideias, como foi lá no Novo lá atrás, né? E startup é tudo que está começando que não tem uma constituição empresarial de grande escala, por exemplo, não está escalado. Então o Novo está no caminho de se escalar, fazer escalação em volume, mas de forma consistente, tá? Então é nesse sentido que a gente está falando de ter uma startup, porque você sabe, de cada, nem sei o número agora, de 100 startups, uma vinga, né? Exato. Então, quando a gente fala que a gente quer fazer uma estrutura de startup, na realidade é que a gente já deu o passo, a gente não está começando, isso aconteceu lá em 2009, 2010, né? Tem a ideia de uma startup, você não vai fazer um protótipo como você faz numa empresa que você já trabalha, lá no desenvolvimento está pronto, você lança um produto. Não, você começa, foi feito um processo longo, nós já avançamos e a nossa startup já está mais consolidada, né? Mas ela é uma startup, por quê? O tamanho dela não é proporcional de uma mega empresa, uma empresa. Mas o mindset, a filosofia é de buscar... Vou te dar um exemplo prático, que é muito linkado com esse startup. Você lembra que eu falei que a gente tem que ir lá ouvir o problema do cara, na periferia, entender aquela região melhor? A gente escuta de tal região acontece isso, tal região acontece aquilo. Você tem um líder lá. Se você for falar com esse líder, pode ter tantas entranhas
Pode ser que você nem consiga falar com a população, que esse líder não vai permitir, por questões hoje que existam lá. Você pode ser que não seja, não tenha as informações que você precisa ter, como numa startup. O que a startup, para ter sucesso, precisa ter? A informação, as dores, né? Os problemas da população ali. Então, se você juntar uma parte das pessoas daquela população e ver quais são as maiores dores dela, aí sim você pode vir para casa e começar a pensar como que nós vamos tentar ajudar. E nesse conceito de startup, como startup você faz isso, né? Depois você pivota, você vai mudar a sua ideia, como faz a linguagem da startup, né? Do Business Model Canvas, tal. Você pivota esse tipo de coisa e volta lá pensando de uma outra forma. Então tudo isso está dentro do conceito de startup. Então eu acho que o nosso partido é isso. Em vez de sei lá, não, eu falei lá com o cara e vamos fazer isso, vamos doar aquilo. Para ser longo prazo, cara, nós precisamos fazer diferente. E nós não vamos inventar nada, porque são seres humanos, muitos deles passando fome, eles precisam do quê? Oportunidade para poder se desenvolver, eles se desenvolverem. E aí nós precisamos chegar através desse caminho. Você sabe que também tem uma ideia equivocada um pouco do Novo, né? A gente acha que porque ser um partido nacional e tal, a gente tem muita gente trabalhando, muita gente contratada e um número pequeno. Então a nossa capacidade de trabalho hoje como fala ali, é muito de voluntário. A gente está aqui, a gente está de camisa laranja ou não, camisa cinza no seu caso, ou de preto ou de florido, mas são gente que está aqui ajudando e que se torna, por exemplo, aí o Novo tem uns números malucos, tipo, a gente é o 7º partido, maior partido da internet no mundo, a gente passa o Partido Democrata Americano. É um negócio de sucesso de muito pouco tempo e que, lógico, a eleição presidencial nos torna conhecido, porque quem está desde o começo conhece, a gente ia para a rua, ninguém sabia quem era a gente. Era difícil até explicar o que era o Partido Novo. Você falava, você conhece o Partido Novo? Ah, mas é um partido novo? Não, o partido é novo. Ah, mas então, não sei o quê. Hoje não preciso mais disso. A gente agora passa a apresentar valores e princípios. Mas é uma luta. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter candidaturas todo ano. A gente quer fazer vereador, a gente quer fazer prefeito, a gente quer fazer deputado, a gente quer fazer senador e crescer. Mas não dá para fazer isso de forma desestruturada. Né? Você fala, por que a gente não está em todas as cidades de São Paulo? Porque é aquilo que o Bertelli falou, se chegar lá, passa qualquer um, que não está dentro dos princípios e valores do Novo. E se esse cara foi eleito? Olha o dano à imagem, olha o que representa isso. As pessoas se desfiliam, né? Exatamente. Então, e a questão da representação tem muito a ver com isso, da questão de você pagar. Né? Porque a gente fala assim, no Brasil ninguém representa ninguém, nenhum partido nos representa. É a mesma coisa do sindicato. Por que o sindicato ninguém gosta de sindicato? Porque os caras recebiam tanto dinheiro e aí o que acontece? Ele não precisa representar ninguém, eu recebo dinheiro. Uma vez por ano vai lá pinga uma fortuna na minha conta e para mim tanto faz. Vou defender o socialismo, que é lindo. Né? Outro dia eu fui num sindicato para negociar um acordo coletivo, o cara falou que não existe mais almoço grátis. Eu falei, pô, mudou. Mudou. Agora os caras já estão numa visão mais liberal da coisa. Eles têm que prestar serviço, eles começaram a fechar unidades, esse tipo de coisa. É a mesma coisa de partido político. Tira o fundo partidário, tira o fundo eleitoral, primeiro que não tem 35. Acaba com os partidos. Você vai te sobrar 3 ou 4 que tem representatividade. Faz o cara pagar, se você acredita, paga. Se você acredita em alguma coisa, vai lá, se filia e paga. Se todo mundo fosse assim, ou coopera, aí seria diferente. Exemplo da ONG. Eu acredito no trabalho da ONG. Vou lá e pago, ajuda. A gente não tem essa cultura no Brasil, até porque a gente é pobre. O Brasil é pobre. E no final das contas, o que a gente luta é deixar mais dinheiro na população, no bolso da população. O Zema tem uma frase interessante que diz assim: cada real a menos que eu gasto é um real a mais no bolso de uma família mineira. É isso. É essa a nossa intenção. Vai levar tempo? Vai levar tempo. A gente vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade. Errado. Muita gente não entende o que a gente fala? Sim. Pode ser um problema nosso de comunicação. Mas a gente tá brigando aí. Uma hora a gente emplaca. O Moedo tem um raciocínio bem legal, que ele sempre fala quando ele palestra, aquele negócio que ele fala que a contribuição do filiado é um valor quase simbólico, lógico. Sim.
dependendo, tem várias realidades no país, algumas não seriam tão simbólicas. Mas é um valor simbólico, só que ela é importante porque ela garante que o partido trabalhe e esteja sempre na linha, porque o partido depende disso. A partir do momento que o partido não fizer um trabalho legal, as pessoas param de pagar. As pessoas param de pagar, o partido não se financia mais, o partido acaba. Exato. Então, é um mecanismo bem legal, sem aquele romantismo de não, vamos fazer o bem pelo bem. Não, ele criou uma lógica, existe uma lógica matemática nisso que é muito interessante. E se você fizer a conta, hoje a gente quase, eu acho que agora que mudou um pouco cada coisa, mas antigamente a gente recebia mais dinheiro de filiado do que do fundo partidário, para você ter uma ideia. Eu acho que agora mudou, porque como a gente tem 8 deputados, muda a conta. E o que a gente faz com esse dinheiro? Tem duas opções, ou deixa lá e divide para todo mundo, o que o Novo fez, pega e deixa numa conta. O dia que a gente conseguir devolver, a gente devolve. Enquanto isso está lá, tem no balanço para quem é filiado pode entrar no Espaço Novo lá, tem o balanço lá e mostra certinho. E outra coisa, né, o mandatário de alguns partidos, eles são obrigados pelo partido, de outros partidos, a dar um pedaço do que eles ganham para o partido. E nós no Novo, é pior, mas é o mesmo valor, é mesmo valor do filiado normal, então não tem nada a ver, se você é mandatário, acabou. Tem alguns partidos que eles falam no estatuto que se você tiver um cargo indicado pelo partido, você tem que dar um X% para o partido. Você concorda? 10, 20, dependendo do partido. Qual que é a intenção desse partido? Quando ele entra no governo, ele quer botar mais gente lá, porque ele vai se financiar. A gente não tem essa obrigação. Fora a rachadinha que os caras falam. Essa é outra coisa, mas imagina, eu entro um partido que eu dependo de uma parte da contribuição de quem está lá que eu indiquei, em vez de eu botar, sei lá, 2 que precisa lá, eu vou botar 10 no departamento, indicado. Não aumenta. Porque eu vou aumentar o que eu estou recebendo. Exatamente. Por isso que você não quebra esse número de assessores, que o pessoal é um absurdo. Para vocês terem uma ideia. Vocês vão destruir a gente. No começo, pessoal, o pessoal lá no Congresso fala, esses caras são loucos, não é louco, deixa eles. Viver de dinheiro da população, nunca. Agora nós começamos a incomodar. Então o Centrão, não só pelo nosso motivo, por outros também, está querendo criar o que algumas pessoas chamam Antinovo. O que é o Antinovo? Projeto Antinovo. É o projeto que você vai poder, porque doar no máximo 10 salários mínimos no ano. 10 mil reais, 12 mil reais por ano. Poxa, agora os caras, além de quererem só o dinheiro deles de fundo partidário e eleitoral, eles querem proibir que você doe 100 reais por novo, 50 reais, sei lá. Então, nós estamos chegando no cúmulo, porque começou a incomodar antes de falar, esses caras não vão acontecer, não vai acontecer nada. Os caras já pediram para internet ainda, daqui a pouco vem esse evento. Mas você vê, né? A gente elegeu 8 deputados. 8. Numa representação de 513, se não me engano, é nada. Só que os caras já conseguiram barrar aumento do fundo eleitoral para 3,7 bi. Depois eles acharam um erro, e a liderança do Novo lá é muito boa. Acharam um erro no orçamento que ia para 2,5 bi. E agora estão tentando barrar de novo um aumento. Os caras conseguiram a questão das passagens aéreas. Tinha um projeto que era aquela questão de liberação, tinha a questão da bagagem. A gente conseguiu convencer o governo a vetar a bagagem, que ia encarecer. Tinha um projeto pior ainda, que era uma emenda de um deputado que era para você, por exemplo, você compra uma passagem a 100 reais hoje, para daqui a um ano, por exemplo. Aí um dia antes da viagem você não quer, você vai desmarcar. A companhia teria que manter o preço. A gente sabe que é diferente a coisa. O Marcel, do Gogó, vamos dizer assim, ele foi para a tribuna, bateu, conseguiu reverter. Porque falou, acabou passagem barata no Brasil. Se o cara não pode vender daqui a um ano, ele vai ter que remarcar com o preço que pagou lá atrás, todas as passagens vão subir. Então são coisas assim, a gente consegue mudar. A Janaína, o Camozato lá no Rio Grande do Sul, sozinho durante 2 anos, conseguiu derrubar o aumento de IPTU. A Janaína em São Paulo passou o marco da primeira infância, o Estatuto da Primeira Infância. São coisas assim. É pouca gente, mas muito ativa, muito qualificada, que vai fazer esse país ir para frente. Vocês já fizeram algumas perguntas, agora eu vou fazer 2 perguntas. Quem não é filiado aqui ainda? O que falta para vocês filiarem? A gente fechou a porta. Não pode sair. Pena. O partido fez discurso bonito, aqui agora já fechou a porta, são obrigados a filiar. Não é brincadeira. Para a gente encerrar, pessoal, eu gostaria de passar a nossa agenda de novembro, tá?
Se vocês quiserem, a gente pode enviar essas informações pelo WhatsApp também. A gente está com o computador lá na frente, a gente cadastra o e-mail, o WhatsApp de vocês, o e-mail, e a gente caminha. Nosso próximo evento é amanhã, a gente tem um novo na rua, lá na Feira Noturna do Jardim Nova Europa, das 18h30 até as 20 horas. Daí no dia 11/11, eu estou vendo que tem bastante mulher aqui e é um evento muito bacana porque ele é específico para as mulheres, mas os homens podem participar também, que vai ser às 19h30 lá no Espaço Guanabara. É um evento com a deputada distrital Lucy, qual que é o sobrenome dela? Esqueci. Júlia Lucy, obrigado. No dia 16... Não é só ela. Estarão Isso, presentes verdade, a Sandra, desculpa. a Cris, a Sandra, a Cris, Isso. a Miriam, as mulheres que trabalham muito, são voluntárias há muito tempo no nosso núcleo, né? E que participaram da eleição passada, então elas vão debater um pouco sobre o papel da mulher na política. Mas não é exclusivo só para as mulheres, tá? Mas mulheres compareçam, levem suas amigas e amigos, maridos. Vamos mostrar que nós conseguimos lotar uma sala e dizer para os meninos que está faltando um homem agora, mudou o gênero. Queremos 30% de homens. Tá difícil. Isso aí. Nós estamos quietos, né? Vai ser minoria, estou esperando. Nada contra, hein? Nada contra. Continuando na minha colinha aqui. No dia 16/11, esse é um evento muito bacana para quem quer conhecer mais sobre o liberalismo, para se capacitar, ou para ser um voluntário, tá na estrutura do partido, ou para ser um candidato do Novo. Vai ser uma palestra sobre liberalismo das 9 às 12 horas aqui na Arcos. No dia 22/11, a gente tem um bate-papo com o Daniel José. Daniel José é deputado estadual. A pauta principal dele é educação. Então, ele sempre está acompanhando a Unicamp, USP, as escolas estaduais. Tá na aqui. CPI da educação. Está na CPI da educação, está fazendo um excelente trabalho. Vai ser às 19 horas, muito provavelmente no Rancho Colonial Grill, que fica ali no Cambuí. No dia 23/11, a gente tem o Desperta Já, que é o braço mais social do Novo, digamos assim. Vai ser um evento de doação de sangue. A gente combinou de ir às 9 horas no Hemocentro da Unicamp. Mas quem não puder, pode ir à semana doar sangue. A gente só pede que vá com a camisa do Novo, tire uma foto, marque o Novo Campinas nas redes sociais, para a gente aumentar o banco de sangue de Campinas, que a gente sabe que chega no final do ano, o banco de sangue começa a ficar cada vez mais desprovido, né? No dia 24/11, a gente tem o nosso tradicional Novo na Rua, que é um evento que a gente vai para conversar com a população, vai ser aqui na Lagoa do Taquaral, próxima à entrada da Caravela. No dia 26/11, a gente tem um evento organizado pela querida Sandra, que é o Velhos Problemas, Novas Soluções. A gente vai falar